Graça e paz a todos. Hoje, 31/7, último dia do mês de 2020. Eu sou o reverendo Gilberto Rebouças e nós estamos para mais um estudo da palavra do Senhor nosso Deus. Porque esse Deus é bom e a sua palavra permanece para sempre. Nós estamos estudando sobre os 5 solas da Reforma Protestante. Sola Escritura, chamado de Sola Escritura, só a graça, chamado de Sola Gratia em latim, Sola Fide, chamado de só a fé, Solus Christus, somente Cristo, e Soli Deo Gloriae, só a Deus glória. Então, essa é a base da nossa fé protestante, surgida no século XVI. Deus abençoe, a paz do Senhor a todos. Pai do Senhor, irmã Roberta, Pai do Senhor a todos os irmãos, Deus abençoe, Deus derrame sobre vocês a sua graça. Nós estamos estudando sobre sola fide, ou seja, só a fé. Nós vimos que na igreja da época a salvação não era só exclusivamente pela fé. E que infelizmente hoje nos arraiais ditos protestantes também a salvação, embora pregada que é só pela fé, na prática não é só pela fé. Então nós já vimos, em relação à fé, que ela é a mão que recebe o dom da graça de Deus e que não há mérito na mão que recebe, mas o mérito está na mão que dá. E às vezes no nosso meio protestante nós pregamos que a pessoa tem mérito em receber. Então não é mais sola fide, certo? Nós vimos que a fé é produzida pelo Evangelho. Paulo disse, porque não me envergonho do Evangelho, porque nele se revela a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. E hoje nós vamos falar sobre a fé em Jesus é o meio da justificação. A grande questão que mexeu com o século XVI era a questão de como é a salvação, como se dá. É pelas obras, ou é pela fé somente? Ou é pela junção entre fé e obras? E os reformadores, lendo a Escritura, retornando às Escrituras, porque nessa série de estudos que eu aproveitei esse tempo de isolamento, tipo Lutero. Lutero, quando ele ia ser preso e o duque, o príncipe, o escondeu no seu castelo, ele aproveitou aquele tempo para escrever muito, e inclusive para traduzir a Bíblia para o alemão. Eu aproveitei para produzir muitos textos, e nós temos esses textos à disposição daqueles que desejarem adquiri-los. É só entrar pelo Zap 92037604. Esse aqui eu ainda estou aprontando, terminando, lapidando. Então, nós vamos ver que a justificação é pela fé. Paulo escreve a palavra salvação com o termo forense, justificação, porque ele está escrevendo a igreja em Roma. E a igreja em Roma é uma igreja que convive com fóruns, com tribunais, com questões judiciais. Então ele vai falar de a pessoa ou condenada ou justificada, ou salva ou perdida. Então, no capítulo 5, versículo 1 em diante, 1 e 2, ele diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. À medida em que você começa a estudar a Escritura, você vai perceber que os solas, somente, a palavra sola em latim quer dizer apenas, só, somente. Eles estão interligados. E a fé,
a graça, Jesus Cristo. E esse é um texto que diz: justificados, pois, mediante a fé. A ideia é de um tribunal onde nós vamos, como réus passivos de condenação, e vamos nos apresentar diante de Deus. Deus abençoe, irmã Adailton. Vamos nos apresentar diante de Deus para receber o veredito. E aí, nós deixamos de crer em nós, ouvimos o Evangelho e passamos a confiar não mais na nossa própria justiça, não mais nas nossas obras, mas confiamos nas obras de Cristo. E quando estamos no tribunal e vamos receber a sentença que merecidamente recebíamos, fazemos uma apelação. E dizemos: peço que eu seja julgado mediante não as minhas obras, mas a obra única e perfeita de Cristo. Não pelo que eu fui ou sou, mas pelo que Cristo é. E quando Deus aceita a nossa apelação, então o veredicto muda. Porque Jesus não pode ser condenado. Não há condenação para Jesus Cristo. A condenação que ele tem é a nossa. E se Jesus já foi condenado em meu lugar, então Deus não pode condenar uma pessoa duas vezes pelo mesmo erro. Eu estou procurando ilustrar. É como alguém que vai a um tribunal e ele descobre que vai ser condenado, mas ele descobre que alguém aceitou pagar a pena no lugar dele. E ele sabe que essa pena não pode ser cobrada duas vezes. Então, Jesus pagou a minha penalidade, pagou a sua penalidade, satisfez a justiça de Deus, e agora o veredicto muda. Ao invés de condenado, justificado, pois, mediante, por meio de, através de, da fé em Jesus. E essa fé agora produz paz com Deus, leveza na alma, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Solos Cristo, que nós vamos estudar depois. Esta fé é uma fé em Cristo. Então, por isso que eu sempre bato na tecla: nós cristãos deixamos de crer em nós. Nós não cremos mais que somos capazes de nos salvar. Nós não cremos mais na nossa bondade. Nós não cremos mais em que nós somos bons meninos. Nossa fé está depositada em um único lugar. Só que às vezes nós temos fé em Jesus e temos fé em nós mesmos. Aí quando nós estamos bem bonzinhos, bem comportadinhos, nós somos meninos cheios de fé. Quando nós erramos e manifestamos quem nós realmente somos, a nossa fé vai por água abaixo. Por quê, pastor? Porque nós ainda confiamos em nós. Porque nós confiamos em Cristo, mas não custa nada confiar em nós também. Então não é sola fide, certo? Não é mais só a fé em Cristo. Depende do estado de que nós estamos. Se nós estamos bem, então o Papai do Céu recompensa a meninada. Se nós não estamos bem, então o Papai do Céu não está mais do lado da meninada. O Papai do Céu foi dar um passeio em Marte. Mas sola fide, só a fé diz: justificados, pois, mediante a fé, caso encerrado. Problema com Deus resolvido. No tribunal de Deus foi resolvido. E agora nós temos paz com Deus
por nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem? Por meio de Jesus nós tivemos acesso, pela fé, a esta graça. A graça da justificação. A graça do acerto de contas com Deus. Enquanto o mundo caminha para prestar contas a Deus, as nossas contas com Deus já foram acertadas. Ele assim, a esta graça na qual estamos firmes. Você está firme aí? Você está firme nessa graça que você alcançou pela fé e não pelas suas obras? Não porque você deixou de beber, mas você deixou de beber por causa desta graça. Não porque você deixou de se prostituir, mas você deixou de se prostituir por causa desta justificação. E é por isso que Paulo pode chegar e dizer: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele diz: e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Adão, quando não justificado, quando decaído, fugiu. Mas agora que nós fomos restaurados ao seu favor, Paulo diz: e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aquilo que Adão fugiu é o nosso anseio, é o nosso sonho, está diante de Deus. E eu queria saber como está chegando aí, porque a internet aqui está complicada desde ontem. Está falhando. Eu quero saber se dá. Agora melhorou um pouco. Mas eu quero saber se está dando para compreender aí. Se está dando para chegar aí. Aqui agora melhorou. Então, fé e obras são autoexcludentes, né, em relação à salvação. Pastor, o que é autoexcludente? É que você, se escolher uma, rejeita a outra. É como, por exemplo, Deus e o diabo. Você não pode servir a Deus e o diabo. Se você escolhe a Deus, você rejeita o capítulo. Certo? Então, fé e obras em relação à salvação são autoexcludentes. Ou seja, uma exclui a outra. Se você quer ser salvo pelas obras, tem que andar bem direitinho. Se você quer ser salvo, Deus abençoe, irmão Fabiano. Certo? Se bem que agora eu já não sei se é o irmão Fabiano, a irmã Kelly, ou se são os dois. Mas a bênção de Deus seja sobre a vida dos dois, que são pessoas maravilhosas e que eu amo muito. Então, Ian Belém, esse Ian é uma bênção do céu. Eu te quero muito bem. Você é uma pessoa maravilhosa, um presente de Deus, sua amizade é valiosíssima. Então, fé e obras são autoexcludentes em relação à salvação. Se você quer ser salvo, é o Fabiano, grande Fabiano, gente fina. Então, nós temos que escolher, ou nós vamos ser salvos pelas obras, ou nós vamos ser salvos pela fé. Tanto na igreja católica como na igreja protestante, a gente faz uma misturada medonha. Certo? Então vamos ver o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 4, de 1 a 5. Paulo diz assim: então, qual é o tema? Fé e obras são autoexcludentes, ou seja, uma exclui a outra. Ou você é salvo somente pela fé, ou você é salvo somente pelas obras. Não dá para fazer as duas coisas. E vamos ver o que Paulo diz: que, pois, diremos? Ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de se gloriar, porém não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada para a justiça. Então, o que Paulo está dizendo?
Paulo está escrevendo aos romanos, e ele sabe que da igreja em Roma, boa parte dos cristãos são de origem judaica, e ele está escrevendo para expor seu evangelho, e as pessoas acham que Paulo está pregando um evangelho errado, então ele escreve uma carta aos romanos que parece mais um tratado de teologia. E aí ele vai escrever e ele sabe que os judeus vão objetar, vão se levantar, vão se opor ao seu pensamento. Porque os judeus acreditavam que havia um homem que havia cumprido toda a palavra de Deus, e que este homem era Abraão, o pai da fé, e que ele tinha sido salvo pelas obras. E aí Paulo vai dizer o seguinte, porque eles diziam que Abraão era um dos homens que tinha alcançado, que tinha guardado toda a lei. Aí o pessoal dizia que isso era um anacronismo, porque a lei tinha vindo antes de Abraão, tinha vindo depois de Abraão. E aí os judeus, em sua crença particular, diziam que Abraão já tinha a lei no seu coração e que ele já havia guardado. E aí Paulo vai pegar um exemplo, ele vai falar da justificação pela fé, que é o cerne, o centro, o âmago da fé protestante. E ele diz assim, que pois diremos, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Então Paulo pega as palavras dos seus oponentes e dizem, ó, se Abraão foi justificado pelas obras, então ele tem de que se gloriar. Ou vocês têm razão em se vangloriar. Só que ele foi justificado pelas obras diante de vocês, para vocês, mas não diante de Deus. Então Paulo diz, olha, diante de vocês, ele pode estar justificado pelas obras. Só que diante de Deus, não. E aí Abraão vai fazer uma exegese, ele vai dar uma resposta exegética do Antigo Testamento, para contrapor a afirmação, Abraão foi salvo pelas obras. Abraão se chegou a Deus por meio das obras. E Paulo disse, se isso fosse verdade, então ele teria de que se gloriar. Mas não diante de Deus. Diante de Deus não dá para ele ser justificado pelas obras. E é como se Paulo dissesse, vamos dar uma olhada na Bíblia, vamos abrir aqui a Bíblia, em Gênesis. Aí Paulo diz assim, pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado para a justiça. Ele está dizendo, olha, a Bíblia não diz que Abraão obedeceu a Deus, e isto lhe foi imputado para a justiça. Diz que Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado para a justiça. Então, quando você conhece a Bíblia, você tem condição de corrigir equívocos e tem condição de pautar a sua vida pela verdade. E aí ele diz, Abraão foi justificado pela fé e não pelas obras. É o que diz a Escritura. Vamos ler corretamente. Então, Paulo chama os judeus para lerem as Escrituras dele, a Bíblia deles. Paulo era um homem versado nas Escrituras, era alguém que estudava a Bíblia. E Paulo está citando Gênesis 15, 5 e 6. Olha o que diz 15. Então conduziu até fora, ele disse, Deus chama Abraão, numa teofania, olha para os céus e contra as estrelas, se é que o podes. E ele lhe disse, assim será a tua posteridade. Deus falando com Abraão. Ele creu no Senhor. Ele, Abraão, creu no Senhor, e isto lhe foi imputado para justiça.
Então Abraão foi o primeiro a receber a justiça pela fé. E se o pai da nação de Israel foi justificado pela fé, então derrubou, então caiu por terra, então ruiu, então destruiu toda a doutrina da salvação mediante as obras. Gênesis 15, 5 e 6. Aí Paulo vai mais longe em seu argumento. Então Paulo diz, Abraão, que vocês acreditam que foi justificado pelas obras, ele na verdade foi, Deus abençoe Júnior, Deus abençoe a irmã Viviane, justificado pela fé. Ele diz, Abraão creu e em Deus, e isso, a sua fé em Deus, foi imputado a ele para a justiça. Aí Paulo faz um argumento tremendo, ele faz uma ilustração tremenda. Ele diz, ora, vamos agora fazer ilustração como eu tenho feito. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado favor, e sim dívida. Então, se você trabalha, quando o patrão vai pagar, ele não está fazendo um favor. Ele está pagando o que deve a você. Você trabalhou um mês, ele está devendo um mês. Então você não tem nada que dizer, obrigado, patrão, muito obrigado, o senhor é maravilhoso. Não. Se você fez, se você trabalhou, o patrão está devendo. Então, pagar você é o mínimo que ele faz. Então, Paulo disse assim, ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Então, se a salvação é pelas obras, certo? Então o bispo pedir mais cedo, tá certo? Certo? Então, se a salvação é pelas obras, o pedir mais cedo tá correto. Você tem que exigir mesmo de Deus. Você tem que cobrar mesmo de Deus, porque ele está devendo. Certo? Agora, olha o que Paulo diz. Mas o que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Paulo diz, olha, quem faz obras, se ele faz obras e a salvação é mediante as obras, a justificação é mediante as obras, então Deus não está fazendo nada por ele de bom. Está apenas pagando uma dívida que deve a ele por algo que ele fez. Então Paulo diz, se Abraão foi do jeito que vocês dizem, ó judeus, justificado pelas obras, então Deus não fez nada. Quem é o herói é Abraão. Deus simplesmente está sendo honesto, pagando o que devia a Abraão. Aí Paulo diz, mas, esse negócio desse mais é que abençoa. Mas ao que não trabalha, porém crê, naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Então Paulo diz, se você não faz, se você não foi pelas obras, mas foi pela fé, e diante de Deus, você foi pela fé, e Deus te justifica, então essa confiança nele é atribuída a você como justiça. Então o fato de você confiar em Deus não te dá méritos. Mas quem tem todo o mérito é aquele Deus que é digno de confiança. Então Abraão disse, a salvação é pela fé. Ele disse, mas ao que não trabalha, ao que não fez nenhuma obra para ser salvo, porém crê naquele que justifica o ímpio, sua fé lhe é imputada como justiça, colocado na sua conta como justiça. Então Paulo diz, se Abraão foi salvo pelas obras, Deus estava devendo,
E a justificação de Abraão foi simplesmente um pagamento divino. Agora, se Abraão não fez suficiente para ser salvo, se as obras de Abraão eram insuficientes para ser salva, e ele creu em Deus, que foi isso, que justifica o ímpio, então a sua fé e não as suas obras foram imputadas para a justiça. E pastor, como é que fica a questão das obras? É que a verdadeira fé produz boas obras. É que obras são consequência da fé. Obras não produzem salvação. Fé é que recebe a salvação. A salvação, a justificação é dom da graça de Deus, recebida sem mérito pela fé. E esta fé, uma vez habitando e enchendo o nosso coração, se traduz, se manifesta, evidencia-se por meio de obras. Então as obras dizem que dentro de nós está tudo acertado com Deus, e porque tudo está acertado com Deus, nós vivemos agora uma vida de prática de boas obras, mas não para tentar nos salvar, ou comprar, ou adquirir, ou ganhar a salvação, mas porque já fomos alcançados, já fomos perdoados, e agora estamos apenas manifestando aquilo que há dentro do nosso coração. Então Paulo diz, se a salvação é pelas obras, Deus está simplesmente pagando. Se a salvação é pela fé, então esta fé se torna justiça. Então quem é digno de glória é Deus, que é o solidio gloriae. Aí você vai ver, pastor, está tudo interligado. É a justificação pela fé, gratuitamente, a fé em Jesus Cristo, que redunda em glória para Deus. E isso é conhecido nas Escrituras. Então as Escrituras revelam que a justificação é dádiva da graça, recebida pela fé. Fé em Jesus Cristo. E esta fé redunda em glória para Deus. Então o mundo vê a nossa transformação, glorifica a Deus por tamanho milagre. E nós vivemos para a glória de Deus. Então, por isso, você vai ver que está tudo encaixado. Por isso, depois do estudo dos 5 solas, a sua fé, você pode começar a construir a sua teologia. A Escritura revela a justificação como dádiva da graça. E recebida pela fé única e exclusivamente. A fé, não qualquer fé, mas a fé na obra salvífica de Jesus Cristo. E esta salvação, uma vez adquirida, glorifica a Deus. Nós glorificamos a Deus e o mundo glorifica a Deus pela transformação em nós percebida. Então, a verdadeira fé é centrada na pessoa de Cristo. Então, a verdadeira fé tem como centro, como pessoa única, Jesus Cristo. Nossa fé não está em mais ninguém a não ser em Jesus Cristo. Certo? Aí Paulo diz assim, Gálatas 2:20. Esse é um dos textos mais belos da Bíblia. Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então esse texto é tão lindo que merece uma interpretação mais minuciosa, detalhada. Primeira oração, ele diz assim, já estou crucificado com Cristo. Ele morreu, eu também
uni-me a ele na sua morte. Estou unido a ele. Morri com ele. E, conjunção aditiva, vivo. Paradoxo. Você diz, e vivo. É? Não mais eu. O eu morreu. O eu foi destronizado. O eu não governa mais. Aí ele diz, ao invés do eu, mas, conjunção, Cristo vive em mim. Então o eu foi destronizado e Cristo agora ocupa o centro da vida de Paulo. E agora quem dita o caminho, quem dá as ordens, quem dita os planos, quem orienta, quem normatiza, quem baliza, quem ensina é Cristo. É Ele quem decide. Mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, o modelo de vida, a vida que meu caminho agora, enquanto homem, aguardando a vinda de Jesus, vivo-a pela fé. Ele diz, olha, a minha segurança está na fé. A vida agora é uma vida não mais de confiar em mim. Quando eu era fariseu, eu confiava em mim. Ele vai dizer, se alguém tem de que se gloriar, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, Hebreus de Hebreus. Ele vai dizer, segundo a lei fui fariseu, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Ele diz, mas todas estas coisas considerei refúgio para ganhar a Cristo. Então Paulo agora não se justifica mais por ele. Antes o velho Paulo achava que era perfeito. Mas ele diz, a vida que agora vivo na carne é completamente da vida que eu vivi enquanto fariseu, enquanto membro do Sinédrio. Ele diz, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Não mais porque eu sou hebreu de hebreus, não mais porque eu fui circuncidado, não mais porque eu pertencia aos fariseus, a seita mais severa, mas agora eu vivo pela fé. E a pergunta é, o que direciona a nossa vida? Onde está a nossa confiança? Está em nós mesmos, na nossa religião, nas nossas práticas ou em Cristo? Aí ele diz assim, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, toda a fé de Paulo foi tirada dele, foi tirada da religião e foi colocada na pessoa de Jesus. E ele disse, eu vivo por isso. Eu ando assim, eu creio assim, eu existo assim. A única pessoa que eu creio agora, quem ocupa o centro da minha vida, eu não vivo mais. O eu morreu, as minhas obras foram com ele, a minha justiça própria foi com ele, e se eu tenho vida agora, tenho-a, mas a parte de mim. Tenho-a em Cristo Jesus. Aí, a fé no sacrifício de Jesus revela a justiça de Deus. A fé no sacrifício de Jesus revela a justiça de Deus. Porque Deus tinha uma tensão, se é que a gente pode dizer que Deus tem tensão. É que Deus queria, em seu amor, justificar o ímpio, salvar o ímpio. Mas, sendo ele justo, sua justiça exige a condenação do ímpio. Então, se nós podemos dizer que Deus tem tensão, Deus está diante de um dilema. Isso é uma linguagem metafórica.
quero salvar, mas se eu salvar esta pessoa, eu comprometo a minha justiça. Eu estou salvando alguém que não merece ser salva, que merece ser condenada. Então, a minha justiça diz, essa pessoa está debaixo de condenação. O meu amor diz, preciso salvar. E aí agora como? Como é que Deus resolveu esse caso? Romanos 3, 25, 26 diz assim: ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. Está falando de Jesus Cristo em Romanos 3. Diz que Deus colocou Jesus como propiciação. Propiciação quer dizer tornar-se favorável. Era o nome da peça que cobria a arca, onde estavam os anjos. Era propiciatório. Então ali era derramado sangue, que fazia com que Deus se tornasse favorável ao povo de Israel. Então agora não foi mais o sangue de animais. Deus colocou Jesus com o seu sacrifício como propiciação, para que pela fé no seu sangue, aí diz, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados antes cometidos, sob a paciência de Deus. Aí ele diz assim, para demonstração da sua justiça neste tempo presente. Tá, Deus suportou. Por quê? Porque ele já tinha proposto, ele já tinha designado, ele já tinha o remédio para a cura. Deus é diferente de nós. A doença vem e a gente está procurando a vacina até hoje. Mas Deus, antes do mal aparecer, ele já tem a solução. E Paulo diz, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé. Pela fé em quem? No seu sangue. Pela fé no seu sangue. Para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a tolerância ou paciência de Deus. Então está dizendo, ó, no Antigo Testamento, no tempo antigo e na nossa vida antiga, Deus tolerou. Deus teve paciência. Deus não puniu a gente. Aí quando ele já tinha colocado Jesus Cristo como propiciação, e por causa dessa obra de Jesus Cristo, Deus foi tolerante, paciente comigo e com você. E aí Paulo diz assim, ao qual Deus propôs para propiciação, para seu sacrifício no meu e no seu lugar, pela fé no seu sangue. Então, Deus se torna favorável a mim e a você pela fé no sangue de Jesus, no sacrifício de Jesus. Por quê? Para demonstrar a sua justiça. Pela remissão dos pecados. Remissão agora. Mas pecados que foram cometidos antes. Se Deus tivesse agido na hora, teria nos fulminado. Mas foi tolerante. Até vir o Salvador. Pela remissão dos pecados antes cometidos, sob a paciência de Deus. Deus é paciente comigo, com você. Deus é paciente. A nossa sorte é que Deus é paciente, senão nós já estaríamos fulminados. Aí ele diz, para demonstrar para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Então, como é que Deus resolveu a questão? Quero salvar, mas a minha justiça diz que eu devo condenar. Então, se eu salvo, comprometo a minha justiça. Se eu exerço a minha justiça, não dou uma demonstração de amor. Então, o que Deus fez? Manda Jesus Cristo como propiciação. Jesus Cristo derrama o seu sangue, paga todos os nossos pecados.
E agora, já que o pecado foi pago, e nós não devemos mais nada, Deus é justo, certo? Porque Ele não nos salva de graça, mas pela graça. Então, a salvação para mim e para você é gratuita, recebida pela fé somente, mas para Deus custou muito caro. Mas para Deus custou a vida do seu filho. E quando Jesus morre na cruz, em nosso lugar, Deus está sendo justo. O ímpio merecia a punição, e aí o inocente assume o nosso lugar. Então, a justiça de Deus é satisfeita. Deus é justo. E agora que o pecado está pago, e agora que alguém assumiu a culpa e pagou a culpa, Deus pode justificar a pessoa por meio da fé. Então a pessoa que crê em Jesus Cristo pode agora ser justificada. E Paulo diz: Deus é justo e justificador. Então, Deus cumpriu sua justiça, porque Ele não salva ninguém fazendo vista grossa, porque Ele não salva ninguém dizendo: eu vou olhar para ali enquanto você entra no céu, dizendo: não, fica aí, quem sabe no final da fila se eu não dou um jeitinho de te botar para dentro. Não. Ele pagou cada centavo dos nossos pecados lá na cruz do Calvário. Então sua justiça foi cumprida. A Bíblia diz: a alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. Então Jesus veio e morreu para cumprir a justa exigência da lei de Deus. Uma vez cumprida essa exigência, Deus agora é justo e pode distribuir o seu amor, sua bondade para todo aquele que crê. Então agora Deus é justo e justificador. Deus é justo e pode salvar. E pode salvar minha alma e a sua. E hoje Deus quer nos ensinar a andar e a confiar em Deus para a salvação única e exclusivamente sola fide. Só pela fé. Apenas a fé somente. Somente a fé. Apenas a fé. E é tudo que Deus exige. Que você que não é cristão, que está me ouvindo, que você que não tomou uma decisão de encontrar-se com Deus mediante Jesus Cristo, saiba que Deus, em sua justiça, tinha que nos destruir, a mim e a você. Que Deus, Rita, Deus abençoe, Rita. Deus, em sua justiça, tinha que nos condenar. Mas Ele também queria nos salvar. Aí Ele mandou o seu Filho para morrer no meu e no seu lugar. E morrendo no meu e no seu lugar, sem ter culpa nenhuma, Ele pagou a culpa de todos os culpados. Então, pela fé, nós recebemos o seu perdão. E pela fé, nós somos justificados diante de Deus. E quando a gente crê em Jesus Cristo, a gente olha para Jesus morrendo na cruz do Calvário e todo o seu sofrimento, a gente olha para nós e a gente se sente profundamente culpado. É o que a gente chama de arrependimento. A gente olha, a gente não tem noção do mal que nós fazemos, de quão mal nós somos. De quão perverso nós somos, de quão desgraçados nós somos. Até a gente compreender a hediondez, a feiura da cruz. O sofrimento e a dor de Jesus para poder nos salvar, para poder nos perdoar. Só quando você tem a mínima dimensão do tamanho da dor, do tamanho do sacrifício para nos resgatar,
É que você se volta para si e compreende quão mal nós somos, para exigir tamanho castigo pela nossa salvação. E aí a gente deixa de confiar em nós. Como disse Jó, eu me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas. Ele disse, eu te conhecia só de ouvir falar. Jesus, eu não conhecia o teu sacrifício, mas agora os meus olhos te veem e por isso eu me abomino. Então, quando você compreende que Jesus morreu na cruz, que ele sofreu e que tudo aquilo não era por ele, era por mim e por você, então bate um arrependimento tremendo, a gente larga tudo de ruim que estava fazendo e passa a confiar nele e dizer, Senhor, se eu confiar em mim, estou perdido, mas se eu confiar em ti, você salva. Então hoje, peça perdão a Jesus. Examine, veja Jesus na cruz. Veja agora, imagine o Senhor Jesus sendo crucificado. Imagine todos os horrores que ele passou. E diga, isso foi por mim. Isso foi do meu lugar. Isso foi para pagar os meus pecados. Então a minha maldade é imensa. Então diga para ele, obrigado, Senhor. E peça a ele, diga a ele que você recebe esta bênção. Diga a ele que você recebe, porque quantas pessoas amadas e queridas nas redes sociais, você que está me vendo pelo YouTube, você que está me vendo pelo Facebook, você que está me vendo pelo Messenger, você que está me vendo pelo Twitter, você que está me vendo pelo Instagram. Quando a gente deseja assim, Deus abençoe você, você recebe com um amém enorme. Mas a maior bênção não é o que eu desejo para você apenas. A maior bênção que um ser humano pode receber é a bênção de Jesus morrendo em nosso lugar para nos dar o perdão. E será que você é capaz de dizer amém, sim? Assim seja. Eu recebo o perdão oferecido por ti em arrependimento. Reconheço a minha maldade por um lado e a tua bondade por outro. Será que você reconhece isso? Será que você é capaz de, nesta hora, fechar os olhos, levantar o pensamento aos céus e dizer, Deus, eu sou muito mau. Eu andei errado até hoje, mas eu creio que Jesus morreu na cruz por mim. Então pense nisso. E onde você estiver, se você realmente crê, se você pode dizer um amém para a bênção de Deus, se você pode dizer assim seja, Jesus, então invoque o Senhor e Ele há de te perdoar e te salvar. Deus abençoe. Deus seja contigo. Em nome de Jesus. Amém. Hoje eu estarei pregando na sede da nossa amada igreja Bela Vista, a DBV, Assembleia de Deus, no Templo Sede. E eu peço as vossas orações. E às 11 horas nós estaremos transmitindo a palavra do Senhor, nosso Deus, 11, 11h30. E amanhã, né, nós estaremos com a nossa live do meio-dia ainda, estudando sobre Sola Fide. Né? E eu peço a você o seguinte, e domingo, né, domingo não esqueça, domingo às 10 horas, estudo do livro de Jonas, está maravilhoso. E domingo às 22h45, pregação da palavra de Deus, pregação evangelística. Então, ore por nós, certo? E eu te peço, se esse trabalho está abençoando sua vida, se o estudo dos solas está abençoando, então deixa um comentário, por favor, na página Comunidade Bíblica Online. Se você ainda não a segue, siga. Por favor, divulgue-a. E eu quero agradecer a todos aqueles que têm me ajudado na evangelização, mandando mensagens. Eu tenho pouca condição agora, porque as redes sociais, devido eu ainda não sabia, porque tudo eu aprendi nesse tempo de pandemia. Eu não sabia usar as redes sociais, tem algumas que ainda tenho dificuldade, mas estou indo. Então eu muitas vezes mandava 30, 40 mensagens numa noite, às vezes eu ia dormir 4 horas da madrugada mandando mensagens. Então as redes sociais começam a dizer, ó,
por um tempo você está limitado, né? Então, aí eu mando 50, 60 mensagens no Messenger, né? E no Twitter também. As mensagens já começam a ficar vermelhas, não sobem mais, não são mais enviadas. Aí eu vou ter que parar um dia ou dois para poder eles me liberarem de novo, e aí eu vou ter que ir de 5 em 5, de 10 em 10. Mas se eu for só, então eu vou alcançar 10 pessoas, mas se formos nós todos, aí a história é diferente. Aí nós vamos alcançar mais gente, porque com a graça de Deus, só no Instagram eu estou chegando a 1000 seguidores. Então são 1000 pessoas ouvindo a palavra de Deus. A cada noite a gente vê pessoas novas chegando. E se eu não me direcionar a você, é porque você já é de casa, certo? Então eu tenho que tratar bem aquelas pessoas que estão chegando, porque ninguém conquista os outros sem ir com um bom tratamento, sem recebê-las bem. Então ore por nós. Deus te abençoe. E hoje à noite eu estarei pregando na sede da Bela Vista, né? Vai haver uma série de pregações até domingo e eu vou abrir hoje. Eu peço as vossas orações, né? Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.